Salve pessoas, eu sou Cristiano Kaller e este canal foi desenvolvido para você, estudante de curso técnico. Aqui nós trabalhamos disciplinas como gestão da qualidade, empreendedorismo, fundamentos de corrente contínua, eletricidade 1, 2, 3, higiene e segurança do trabalho. Fique conosco e assista esse vídeo até o final. No vídeo de hoje nós vamos abordar corrente alternada e como que ela surge num circuito elétrico. Assista esse vídeo até o final e vamos lá. Certo, pessoas, vamos aqui então à origem do conceito aí de corrente elétrica. Sugiro a você que, se você está entrando agora nesse canal, sugiro a você que assista, olha aqui nos cards, assista os nossos vídeos anteriores, onde eu falo sobre a estrutura da matéria, como que os elétrons trabalham ali dentro da estrutura da matéria. Também sugiro que você veja um vídeo anterior a esse, que é de tensão alternada, e na sequência, então, você volte para esse vídeo e nós vamos ver corrente elétrica. Joia? Então, olha só, gente, aqui no quadro. Aqui nós temos um esquema multifilar, onde nós estamos ligando aqui, temos um interruptor simples e temos aqui uma tomada, certo? A nossa tensão 220 volts, frequência de 60 Hz. Vejam bem, até esse ponto do meu interruptor até a minha tomada, assim como ela está, eu não tenho corrente elétrica atuando aqui nesse circuito, certo? O que eu tenho atuando aqui nesse circuito é tensão elétrica. Eu tenho tensão passando por esses condutores e eu tenho 220 volts, é uma tensão alternada que está chegando até essa tomada, certo? Até eu tenho tensão alternada. Quando então que eu começo a ter corrente elétrica no meu circuito? Eu começo a ter corrente elétrica no meu circuito a partir do momento que eu ligo a ele uma carga, certo? A partir do momento que eu chego nessa tomada aqui e eu vou ligar a ela uma carga. Eletricamente a gente convencionou chamar as letras RL como carga. A partir do momento que eu ligo uma carga, seja o que for, a partir do momento que eu ligo um secador de cabelo, essa tomada, um ferro de passar, uma televisão, um som, ar-condicionado, seja o que for, a partir deste momento que eu tenho uma carga aqui, é que vai estar surgindo no meu sistema elétrico, na minha rede, corrente elétrica. Por que só depois que eu tenho uma carga isso vai surgir? Olha comigo aqui. No vídeo anterior que eu sugeri você olhar sobre tensão alternada, tem uma explicação como que os elétrons estão lá na tensão alternada. Nesse aqui, então, agora que é corrente contínua, vamos observar essa diferença. Supondo que aqui nós temos um condutor, dentro desse condutor está cheio de elétrons, ok? Porque tanto a tensão como a corrente nada mais é do que elétrons trabalhando dentro de um condutor. Então, enquanto eu tenho apenas tensão alternada, esses elétrons estão livres aqui dentro desse condutor de forma desordenada. A partir do momento que eu liguei uma carga, coloquei uma carga aqui na minha rede, esses elétrons eles terão que se alinhar, se posicionarem e eles terão que suprir a demanda desta carga. O que irá acontecer com esses elétrons aqui? Todos irão se alinhar ao mesmo sentido, a uma mesma direção. Todos vão se alinhar numa mesma direção e eles vão começar um fluxo mais intenso. Esse fluxo intenso que a gente vai denominar de corrente elétrica, certo? Muito aqui é uma analogia à água, corredeiras de água mesmo, tá? Então, os elétrons vão se alinhar na mesma direção e vai começar uma corrente, um fluxo intenso de
elétrons. Para que esse fluxo? Esse fluxo para suprir esta carga que foi ligada aqui, porque esta carga que foi ligada aqui, ela precisa de uma determinada corrente para ela funcionar, certo? Eu desligando essa carga, tirando essa carga do meu sistema, cessa-se a corrente elétrica. E os elétrons ficam novamente no circuito, eles ficam de forma desordenadas, sem ter um sentido próprio orientado. Bem? E aqui que surge o grande perigo. Qual o perigo? Muitas pessoas já morreram no passado, e aí o pessoal de engenharia de processos, eles acabaram mudando alguns eletrodomésticos, alguns equipamentos, eles foram alterando em função desses acidentes. Um acidente que era muito comum, por exemplo, era uma pessoa estar cortando grama com aquela máquina antiga de cortar grama, aquela máquina que a carcaça era toda de ferro, totalmente de ferro, aquela máquina, e você estava vindo com o cabo, e geralmente quando você está cortando grama, você está com chinela havaiana, alguns até mesmo descalços, isso torna mais perigoso ainda, mas um chinelo havaianas também não garante que você está isolado. E quais são os acidentes mais fatais que aconteceram com isso? A pessoa cortando grama e passava com a navalha por cima da extensão que a máquina estava ligada. O que acontecia? Uma vez que a pessoa cortava a extensão, e essa extensão então, em algumas situações onde rompeu, ela encostava na estrutura metálica da máquina, ali a corrente elétrica que estava gerando naquele circuito, em função da carga, quem é a carga na máquina de cortar a grama? O motor. Em função da corrente que tinha naquele motor, passava para a estrutura da máquina e a pessoa que estava cortando grama então levava aquela corrente elétrica que estava passando para o motor. No momento que cortava o fio. Muitas pessoas morreram, diversas pessoas morreram pelo mundo afora, e Brasil nem se fala, cortando grama. Um acidente considerado um acidente doméstico. Mas o que de fato levou essa pessoa a óbito? Foi a intensidade da corrente elétrica, certo? Em função da carga que era o motor. Então aí que nós temos que ter muito cuidado quando estiver trabalhando com esse tipo de equipamento. Por isso que sempre se orienta, quando você for fazer uma manutenção em qualquer equipamento, eletrodoméstico, seja o que for, desligue ele da sua fonte de energia, desligue da sua tomada e ter todos os cuidados possíveis para que não fique corrente elétrica, que não circule corrente elétrica nesse equipamento. Pois é aí que mora o perigo. E talvez você possa se perguntar, mas professor, qual é a intensidade de corrente elétrica que pode matar um ser humano? Perceba, deixei aqui no quadro com observação. Talvez alguém pergunte, 1 ampere é suficiente para matar o ser humano? Vou colocar um pontinho de interrogação. Se você responder que não, você está errado. Sim, 1 ampere já é suficiente para uma pessoa vir a óbito, certo? Inclusive as normas técnicas aí recomendam dispositivos de proteção muito inferiores a 1 ampere, que esses dispositivos desarmem aí na faixa de 250 miliamperes, na faixa de 300, 350 miliamperes, são dispositivos de proteção considerados aí seguros, né? Que ele não vai deixar passar uma corrente superior a 300 miliamperes. Então, só para você ter uma ideia, enquanto isso é perigoso, 1 ampere então pode levar a pessoa a óbito, sim, senhores. Certo, pessoas? Então, o vídeo de hoje aqui trouxe uma introdução do conceito de corrente elétrica, como que funciona a corrente elétrica. Se você gostou desse vídeo, peço para você inscreva-se nesse canal, deixe o seu joinha, faça os seus comentários e divulgue para os seus amigos. Ok? Fiquem com Deus e um abraço, até a próxima.